Aplauda a presença do Senhor. Louvado e agradecido seja o teu nome. Pode sentar no seu lugar. Boa noite, igreja. Pai seja com todos. Boa noite, nossos amados irmãos aí que nos acompanham na transmissão. Comenta aí um boa noite, um paz do Senhor, uma palavra de bênção sobre as nossas vidas. Como é bom estarmos na casa do Senhor. Como é bom eu ver o rosto de vocês aqui, gente. Que saudade de ver vocês, cada um de vocês. Feche teus olhos, vamos falar com Deus por um instante. Oh, Pai, Tu és majestoso, Senhor. Tua presença é doce. Pai amado, se parece não fazer sentido dizer a respeito de sabor, de gosto, quando falamos da presença de alguém com o Senhor, ó Pai, aquilo que não faz sentido passa a fazer sentido. Só Pai é capaz de dizer o sabor, o gosto que ela tem. Nessa noite a Tua presença é doce em nosso meio, Pai, em nossos corações. Espírito Santo, venha tomar os corações aqui nessa noite. Essa atmosfera é propícia, Pai, à transformação de vidas. O alinhamento, Pai, que o Senhor traz nessa noite, Deus, Ele é favorável à definição e restauração de destinos. O Senhor não entra em uma casa à toa. E essa casa está cheia de Ti nessa noite. Por isso, no nome de Jesus, Pai, nós declaramos, estamos prontos e sedentos, ó Deus, pela Sua palavra. Toma teu lugar, em nome de Jesus. Aleluia. Abra a tua Bíblia. No livro de Salmos, capítulo 110. Santo é o Senhor. Salmo 105, Salmo 105, verso 17 ao 22. Salmos capítulo 105, do verso 17 ao 22. Diz a palavra do Senhor: Ele enviou um varão diante deles, a José, que foi vendido por escravo. Os seus pés com grilhões, sob ferro foi posta a sua pessoa, até o tempo em que chegou a sua palavra, a palavra do Senhor o provou. Enviou o rei e lhe soltou o governador dos povos e o deixou ir livre. Pô-lo por senhor da sua casa e por administrador de todas as suas posses, para reger os seus grandes, como lhe agradasse, e instruir a seus senadores. Diga assim: graças a Deus. Amados,
O salmista está nos falando a respeito da história de um homem chamado José. E eu já perdi as contas de quantas mensagens o Senhor me deu a partir da história desse homem, desse personagem chamado José. Se eu tiver que pregar 30 dias direto aqui só sobre José, todo dia o Senhor vai ter uma coisa diferente para falar através da história desse homem. A história de José está no livro de Gênesis, capítulo 37 em diante. E Gênesis 37, do verso 1 ao 3, vai nos apresentar quem era José no começo. Um adolescente. Até então, o menor, o filho caçula de sua casa. Depois veio Benjamim. Diz a palavra do Senhor que habitou Jacó na terra onde peregrinou o seu pai, na terra de Canaã. E essas foram as gerações de Jacó. José, sendo da idade de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. E o jovem estava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José informava a seu pai a má conduta deles. A Bíblia está nos apresentando um José que no começo da sua trajetória era um fofoqueiro. Vocês perceberam isso? A primeira fala a respeito de José na palavra de Deus está falando, estava fofocando, contando para o pai dele tudo que os irmãos estavam aprontando. No entanto, depois dessa fala a respeito, podemos dizer, do caráter de José, Deus nos fala que José era o filho mais amado de seu pai. Que Jacó, o Israel, amava José mais do que todos os outros filhos. A gente sabe que isso é comum, né? Tem um filhinho querido. Claro que lá em casa eu vou falar que é meu irmão, né? Ainda que seja eu, vou falar que é ele, para ver se a gente ainda consegue alguma vantagem. E a palavra de Deus vai nos dizer que Israel, aquele que tinha fé e a vida transformada por Deus, embora Rúben fosse o seu filho mais velho, naturalmente legítimo da bênção da primogenitura, ele dá uma túnica colorida para José. A túnica colorida, ela fala justamente da primogenitura. É um símbolo de quem vai receber essa bênção da primogenitura. Talvez hoje a gente tenha dificuldade de entender qual é a relevância de você receber a bênção do filho mais velho. Isso na nossa sociedade não faz tanta diferença. Quem nasceu primeiro, quem nasceu depois. No entanto, naquele tempo, a primogenitura falava muito. A mensagem dessa noite não é a respeito de primogenitura. No entanto, eu quero... Porque hoje ainda eu estava ouvindo o pastor Danduque falar a respeito disso. As características para vocês entenderem a relevância, a importância da primogenitura. A primogenitura, essa bênção, essa responsabilidade, ela trazia consigo pelo menos 5 benefícios. Pelo menos 5 valores. O primeiro valor que a capa colorida, que a primogenitura trazia para esse filho que recebia essa bênção de seu pai, era o sacerdócio. Diga assim, sacerdócio. Os sacerdotes no Antigo Testamento, conforme Levítico, conforme a lei de Levi, eles eram necessariamente da tribo de Levi. Só podia ser sacerdote quem fosse da tribo de Levi. Na divisão dos bens com as 12 tribos, Levi ficou sem bens. Por quê?
o bem dele seria servir na casa do Senhor. E a tribo dele daí recebeu o nome de levitas, que até hoje a gente fala a respeito daqueles que trabalham para a obra de Deus. No entanto, a palavra de Deus vai nos dizer em Hebreus capítulo 5 que o sacerdócio levítico, o sacerdócio de Levi fracassou, e que Jesus estabeleceu um novo sacerdócio, o sacerdócio de Melquisedeque, que não tem mais a ver com de quem você é filho. A segunda característica da primogenitura fala de reinado. Só rei quem fosse filho do rei, o primogênito do rei. Imagine o sofrimento de você ser o segundo filho do rei. Você sabe que você só vai ser rei se o seu irmão morrer. Aí Jesus vem e une sacerdócio e reinado em uma figura só através de Melquisedeque. A terceira característica da primogenitura, para nós sabermos a importância dessa capa colorida que Israel ou que Jacó colocou sobre José e não sobre Rúben. Através da primogenitura era recebido o espírito profético. O primogênito, ele era quem era responsável por administrar a casa, por cuidar dos pais, por governar dentro da casa. Ou seja, entendia-se que era ele quem recebia de Deus como autoridade as instruções para conduzir as coisas. Vocês estão comigo? Diz amém? Graças a Deus, achei que vocês tinham ido embora. A quarta característica, e eu quero correr um pouco em relação a isso, era que a autoridade do primogênito, ela era validada e reconhecida por Deus. Tanto que na própria lei de Deus ele estabeleceu isso. Estabeleceu as responsabilidades do primogênito. E a quinta, e talvez a mais importante característica da primogenitura, era a porção dobrada. Diga assim, porção dobrada. Amados, a herança era dividida em quinhões ali, em partes. E se todos os filhos tinham direito a uma parte da herança, o primogênito tinha direito à porção dobrada. Simplesmente quando Jacó tirou de Rúben, ou deixou de dar a Rúben, e deu para José a capa colorida, a primogenitura, ele estava dizendo: olha, a porção dobrada virá sobre você, José, o fofoqueiro. E a Bíblia diz que os irmãos de José sentiram muita raiva, muita inveja dele por conta disso. Seguindo na mensagem, nós vamos ver que os irmãos de José estavam apacentando as ovelhas. E o seu pai enviou José até lá para mais uma vez prestar relatório, dizer o que estava acontecendo, como estavam as coisas. Nós não vamos ler porque o texto é muito extenso, mas você vai ver que José, ele contou aos seus irmãos a respeito do sonho que ele teve. Ele disse que viu no campo alguns molhos e que havia um molho no meio e que os outros molhos se curvavam diante daquele molho. E que os irmãos dele entenderam que naquele sonho a interpretação era de que os irmãos de José se curvariam diante dele. Em seguida José teve outro sonho e ele via o sol e a lua. E via também 11 estrelas que correspondiam aos seus irmãos que se curvavam, tanto o sol e a lua quanto essas estrelas, diante de uma outra estrela que era ele. Jacó, seu pai, o repreendeu. No entanto, a palavra de Deus diz que guardou isso em seu coração. Repreendeu, mas disse: tem algo aí nesse sonho. José então foi enviado para prestar relatório dos seus irmãos. E nós vamos ver que quando José vinha de longe, os irmãos olharam: lá vem o grande sonhador.
José não imaginava o que passava pela cabeça dos seus irmãos. Por quê? Porque ele simplesmente tinha contado os seus sonhos para eles. Os sonhos eram verdadeiros. E aí vem a primeira lição. Nós precisamos prestar atenção em para quem nós temos contado os nossos sonhos. Existem pessoas aí que são profissionais em matar os sonhos dos outros. Quando José chegou perto dos seus irmãos, e eles já indicavam com um tom de zombaria que lá vem o grande sonhador, eles não imaginavam que quem estava vindo era também o grande realizador de sonhos, o grande conquistador. E planejaram entre si, alguns de seus irmãos, um jeito de matar a José. A palavra de Deus nos diz que os irmãos de José tiraram a túnica dele. Preste atenção. Tem algo forte de Deus para te dizer. Os irmãos de José pensaram que quando haviam retirado a túnica dele, estavam tirando também a primogenitura, a unção de José. Mas eles se enganaram. Porque a túnica não passava de um símbolo. A túnica não passava de uma imagem daquilo que de fato ele tinha. Gerson, me explica melhor isso daí, pelo amor de Deus, que eu não estou entendendo nada. Podem tirar todas as coisas que parecem fazer você ser quem é. No entanto, jamais tirarão quem você realmente é. Tiraram a túnica de José, mas a primogenitura que Israel havia lhe dado, eles não eram capazes de tirar, porque isso estava dentro dele, já pertencia a ele. Escuta, querido, se alguém acha que você é servo do Senhor por conta das bênçãos que o Senhor tem te dado, ainda que o Senhor retire de você todas as bênçãos, você continuará sendo filho dele. Sabe, os planos de Deus, os projetos, ministério, chamado, tudo isso é só para exteriorizar aquilo que Deus tem com você. Ainda que isso lhe seja tirado, todavia você continuará sendo um adorador que o Senhor te designou para ser. Nós temos um exemplo disso na Bíblia, que é Jó. Satanás, quando foi diante de Deus falar a respeito de Jó, o primeiro argumento que ele usou, não é isso, Paulo? Foi: olha os bens dele, o Senhor tem construiu uma cerca ao redor de Jó, ninguém toca nele. O homem é mais próspero do que todo mundo. Olha os filhos, olha as propriedades, olha a quantidade, olha os rebanhos de Jó. É por isso, Deus. É por isso que Jó é esse homem íntegro. Deus falou: tira tudo, só não toca na vida dele. E o diabo fez conforme Deus havia autorizado. No entanto, Jó lançou-se sobre a terra e continuou adorando a Deus. Falta rifar o microfone para ele alto aqui, Jesus. Jó lançou-se sobre a terra e continuou adorando, porque não é a túnica que fazia de Jó ser quem ele era, era o que ele tinha com seu pai. Aleluia! Meus amigos, não pensem que ter perdido o que vocês acham que perderam, mudaram quem vocês. Vou falar isso olhando para vocês. Não importa o que o mundo seja capaz de arrancar de nós, o que nós somos para Deus, nós sempre continuaremos sendo. Meu amigo, não importa o que você perdeu, não importa o que foi tirado de você, não é a túnica que faz você ser quem você é em Deus. Antes da túnica você já era. Quando você nasceu, você já era tudo que você é em Deus.
Isso só precisava ser exteriorizado através de uma túnica, através de um ministério, através de um chamado, através da prosperidade da tua casa e da tua família. E ainda que isso lhe seja tirado, você continua sendo todo-poderoso Deus. Agora José, por conta de Rúben, olha que tremendo. Enquanto os irmãos tramavam por matar José, Rúben, sabe quem é Rúben? Rúben era o filho mais velho, aquele de quem a primogenitura foi passada para José. Ele entra na frente e fala: não, nós não podemos ter a vida do nosso irmão em nossas mãos. Vamos jogar ele no poço, e quando passarem aí os mercadores, os amonitas, a gente vende. E eles levam José para onde quer que seja, para o Egito, para ser servo, para ser escravo lá. Judá então vendeu José. E preste atenção nisso, como Deus é tremendo e é perfeito em tudo que Ele faz. A palavra de Deus nos dizia, a lei antiga que foi cumprida por Jesus, nos dizia que a primogenitura ela era algo hereditário, que precisava ser para o primeiro filho. E ela falava: olha, sacerdote é quem é da tribo de Levi. No entanto, Jesus, que uniu reinado e sacerdócio em uma só pessoa, cumprindo o sacerdócio, cumprindo a primogenitura de Melquisedeque, não de Levi. Ele não era da tribo de Levi. Jesus era da tribo de Judá. E foi Judá que vendeu José. E a venda de José, talvez você esteja dizendo: olha, então Judá tem culpa nesse negócio. Não. Rúben e Judá foram justamente quem salvaram a vida de José. Eles foram instrumentos para dizer como Deus está alinhado em toda a história que foi construída na humanidade, para que Jesus chegasse sendo sacerdote e para que Jesus reunisse nele as 5 características da primogenitura que eram separadas. E Jesus então agora é sacerdote, Jesus agora é rei, Jesus agora é aquele que detém o espírito profético, Jesus é aquele que tem a unção dobrada, Jesus agora é a autoridade validada por Deus, quando o Espírito Santo desce no ombro dele e uma voz do alto brada: és meu filho amado em quem eu tenho prazer. Aleluia! Jesus, Cordeiro de Deus, aquele que venceu, seja adorado. Jesus, a cruz não segurou, todo inferno se dobrou, aquele que reina. A palavra de Deus vai nos dizer que José ele foi comprado por um homem chamado Potifar, uma autoridade dentro do Egito, uma autoridade, um representante de primeira linha de Faraó. Mas José não se tornou um servo qualquer na mão de Potifar. A palavra de Deus vai nos dizer que Deus abençoou a casa de Potifar por causa de José. E que tudo que José tocava prosperava. E que em pouco tempo o escravo, o servo, se tornou o administrador, o gerente, o subdono de todas as coisas de Potifar. A ponto de Potifar falar para ele: olha, tirando a minha mulher, todas as outras coisas que eu tenho são suas, administra do jeito que quiser. E parece que ele sabia, né? Quando ele disse: tirando a minha mulher. A mulher de Potifar, a história vai dizer que o nome dela é Zuleika, embora não esteja na palavra de Deus. Você conhecer alguma Zuleika, você já fica esperto. Brincadeira, viu? Se tiver uma Zuleika nos ouvindo aí, é brincadeira. Nome da sua mãe, não, né? Brincadeira, brincadeira.
A mulher de Potifar vai tentar a José. A Bíblia diz que José era um cara bonito, tipo eu assim. Não entendi. Brincadeira. Essa é sério, não é brincadeira não. Na outra piada ninguém riu. A Bíblia diz que José era um cara bonito, lindo, formoso. E que a mulher de Potifar ficou doida quando viu aquela formosura toda. Potifar devia ser um cara mais cansado, né? E olha que tentação, Samuel. José adolescente, né? Agora já talvez com uns 18, 19 anos aí. No auge da tua forma. E ele tem uma mulher que a Bíblia também fala que era linda. Uma tentação que todos os dias, leia a tua Bíblia, Gênesis 39, 10, vai dizer que todos os dias aquela mulher tentava José. E gente, José era escravo de Potifar, era servo de Potifar. Ele tinha que todos os dias naquela casa. E era um minuto de bobeira, tá a mulher piscando para José. Um minuto de bobeira, tá a mulher cutucando José no Facebook. Um minuto de bobeira, tá a Zuleika mandando figurinha no WhatsApp. Diz José. E José tendo que resistir. Ele era perseguido. Amados, se eu estou falando a respeito da herança da primogenitura, imagine como é você chegar em uma terra estrangeira, vendido como escravo, onde não é reconhecido quem é teu pai, quem é tua mãe. Além de você não ter primogenitura, você não tem linhagem, você não é ninguém. E agora a gente tem esse ninguém se tornando o homem mais importante da casa de uma autoridade no Egito. Mas ele precisava ser lapidado. Os sonhos que Deus deu para José, eles se cumpririam. Isso era certo, José tinha isso dentro do coração dele. E por isso que imoralidade sexual nenhuma seria capaz de tomar os sonhos de Deus para José. Imoralidade sexual nenhuma pode ser capaz de tomar os sonhos de Deus para você. Isso é uma preocupação do nosso tempo. Muitas Zuleicas aparecerão nas nossas vidas, de homens e de mulheres. Leve isso para o lado espiritual. Que bom que contextualizei aqui, que não estava no plano. No entanto, as promessas vão ser maiores, para que você possa rejeitar as Zuleicas da sua vida. Senhor Jesus, Tu és poderoso. É boa a Tua palavra. A palavra de Deus vai nos dizer que esse José, que chegou no Egito sem paternidade, sem primogenitura, sem túnica, sem reconhecimento, um dia caiu numa armadilha. Ficou ele e a infeliz da mulher de Potifar sozinhos na casa. E na hora que ela viu aquela oportunidade, ela ficou doida. Falou: é hoje que eu pego esse homem. A palavra de Deus diz que ela voou no pescoço de José e falou: vem, você vai deitar comigo, é hoje, é agora, vamos. E José, fixado nos sonhos de Deus para a vida dele, saiu correndo. A mulher ficou com a roupa dele nas mãos, agarrada. Pensa José correndo de cueca no meio da cidade, foi alguma coisa horrorosa. E a infeliz da mulher de Potifar ainda disse que ele tentou estuprá-la, ou enfim, tentou assediá-la. E que ela gritou dizendo que não. E aí ele se assustou e saiu correndo, e por isso ela ficou com a roupa dele na mão. Olha que cão. Agora José havia sido vendido pelos seus irmãos.
Pensa, o desapontamento de José. Havia sido jogado no poço, no fundo do poço por eles. E a Bíblia diz que logo depois de jogar José no fundo do poço, eles estavam comendo pão. Isso nos leva a entender que todo mundo estava com fome ali e que os irmãos dele comeram pão enquanto José estava no fundo do poço passando fome. José suportou a traição de ser vendido, a humilhação de ser um estrangeiro que, embora tivesse a primogenitura de um pai rico, se tornou um escravo sem posse e sem nome em uma terra estranha. E agora José tem que suportar a prisão por um crime que não cometeu. Coloque-se você nessa situação. Será que nós seríamos capazes de manter os nossos sonhos vivos com tanta provação, Amália? José está quase igual o Jó. Perdeu tudo. Talvez eu e você numa situação dessa não teríamos nem perspectiva. No entanto, José continua acreditando nos seus sonhos. Aleluia. Amados, a palavra de Deus nos diz que José agora está na prisão. E até na prisão ele se destaca. A Bíblia nos conta, a história nos conta que José, ele se tornou o líder da prisão. E que tudo ali naquela prisão era por conta dele, era ele que era responsável. Ele liderava todos os presos ali, tomava conta de tudo, distribuía as marmitas, imagino eu. O texto inicial que nós lemos, no entanto, de Salmos, nos mostra que antes disso acontecer, ele teve os seus pés feridos pelos grilhões. Talvez quando você fala de José na prisão, você imagina uma cela lá do centro de triagem de Viana, que já esteve muito pior, mas hoje comporta lá minimamente a quantidade de presos que os direitos humanos dizem que tem que ter por metro quadrado. Cada preso tem a sua cama, pelo menos, tem um colchão para dormir. Recebe as suas refeições por dia. Tem uma roupa que o Estado dá. Vocês acham que as prisões do Egito, na época de José, eram assim? As prisões geralmente eram um buraco cavado, bem fundo. Às vezes perto de no meio da pedra. E as celas eram de pedra. E os presos, ninguém tinha preocupação com o horário ou com a quantidade de comida de presos. Estavam presos com grilhões que machucavam e feriam os seus pés. Em um lugar úmido, sem banho de sol. Um buraco. Ali mesmo tinham que fazer as suas necessidades e conviver com o cheiro e com tudo mais que vocês possam imaginar. Nessa situação que José estava, ele teve capacidade de continuar sonhando. Vamos avançar um pouquinho nessa história que eu ainda tenho algo para falar com vocês. A palavra de Deus nos diz que Faraó mandou prender o copeiro e o padeiro dele. Que esses dois, por acaso, não por acaso, porque Deus mandou, foram parar na mesma cela de José. Os dois tiveram um sonho, José, e eles tentaram encontrar ali na cadeia alguém que interpretasse, não acharam ninguém. Daqui a pouco José escuta e fala: olha só, eu consigo interpretar esse sonho de vocês, hein? Primeiro do copeiro, e ele falou: olha, copeiro, esse sonho que você teve quer dizer que daqui 3 dias Faraó vai te reerguer, você vai estar servindo lá vinho na taça de Faraó e você vai voltar para a sua posição, para o seu posto. E José pede para ele: quando isso acontecer, daqui a 3 dias apenas, lembra-se de mim, fala com o Faraó que eu estou preso aqui injustamente, pede para ele ter misericórdia de mim. O padeiro ouviu a interpretação e falou: opa, essa interpretação é boa, eu quero esse negócio para mim também. Falou: José, vem cá que eu tive um sonho parecido. E aí José fala para ele: então, seu sonho é parecido mesmo, 3 dias também, mas daqui 3 dias Faraó vai te pendurar e vai dar a sua cabeça para os pássaros comerem. Se fosse o dele primeiro, o copeiro nem tinha pedido para saber a interpretação. Até nisso Deus é coerente. Do jeito que José falou, aconteceu. No entanto, 3 dias depois, quando o copeiro foi reerguido para a sua posição, você acha que ele lembrou de José?
Você acha que ele lembrou de falar para Faraó a situação de miséria que José se encontrava e a injustiça que o levou até aquela prisão? Talvez você fique bravo com o copeiro. José poderia ter ficado bravo com o copeiro, mas a Bíblia não fala que ele fez isso. Porque ele sabia que circunstância nenhuma era capaz de impedir a realização dos sonhos de Deus para a vida dele. Ei, presta atenção aqui. A única coisa que é capaz de impedir, e há algo que é capaz de impedir a realização dos sonhos de Deus para a sua vida, meu irmão, é você mesmo. A palavra de Deus nos diz de pessoas que tinham promessas e morreram sem ver as promessas se cumprirem. No entanto, cada uma dessas pessoas só experimentou isso por conta própria, porque a vontade de Deus é cumprir cada sonho individual que Ele sonhou para vocês. Escuta, sabe por quê que o copeiro não se lembrou de pedir misericórdia para José? Sabe por quê? Porque Deus não quer que você seja lembrado como o coitadinho que precisa de misericórdia de ninguém. Para de pedir oração. Para de pedir ajuda. Para de clamar por misericórdia quando Deus deu sonhos para você e te revestiu de autoridade e sacerdócio dele. Você foi chamado para ser rei, para ser sacerdócio, para exercer sacerdócio. Você tem uma autoridade dentro de ti que foi validada por Deus, como se uma voz dissesse com trovão, como o trovão do alto: filho amado, em você eu tenho prazer. Deus te deu um espírito profético e quer te revestir de uma porção dobrada da herança dele. Agora, 3 anos depois, a palavra de Deus nos diz que Faraó é quem teve sonhos. Você conhece a história, você já viu a novela, já viu o filme, já leu a Bíblia. Alguma dessas 3 coisas você fez. Vaca gorda, vaca magra, espiga de milho gorda, espiga de milho magra, 7 espigas, 7 vacas. Finalmente, Faraó consulta todo mundo, ninguém consegue. Aí o copeiro lembra: Faraó, eu conheci um homem na prisão, preso injustamente, que interpretou os meus sonhos. E do jeito que ele lembrou de José. Por causa da injustiça que José foi preso? Não. Por causa da unção que Deus tinha colocado nele e diferenciou ele de todos os outros presos. Deus quer te revelar, meu amigo, não por causa da miséria ou da situação, da circunstância que te levou até a prisão, mas por conta de quem você é e sempre foi nele. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Deus quer que você seja lembrado não por conta das suas circunstâncias, não por conta da sua situação. Deus quer te fazer conhecido por conta da unção dele em você. Aleluia! Deus lançou José a Faraó como um especialista e não como um pobre coitado jogado no fundo de uma prisão. A palavra de Deus diz que quando o Faraó mandou busca esse homem na cadeia, os funcionários ficaram doidos. Naquela pobreza, naquela situação, cortar o cabelo dele, trocar a roupa, pensa, era um preso. Acredito que eles tenham dado uns 5 banhos de José pelo menos, para colocar ele na frente de Faraó. Porque, meu amigo, é automático. No momento que Deus te lançar, a sua situação vai ser transformada. Quem olhasse para José 1 minuto antes na prisão e olhasse para ele 1 minuto depois na presença de Faraó, diria: não é a mesma pessoa. O que Deus quer fazer com você, mudar a sua circunstância em um estralar de dedo. E quem te olhar não vai te reconhecer, porque as circunstâncias mudam o exterior, mas o teu interior é imutável em Deus. E quando Deus te lançar, quem te olhar por fora vai te enxergar por dentro. E quando Deus te mudar,
Quem olhar o teu exterior vai te ver da forma que Deus sempre te viu. Percebam que José, coitado, quando falou com o copeiro, lembra de mim, fala de mim para Faraó, para ele ter misericórdia de mim. Ele queria ser visto como um coitadinho. Quantas das vezes nós queremos ser vistos como um coitadinhos? E a gente ainda reclama com Deus. Foram 3 anos. José pediu para ser lembrado como um coitadinho por Faraó e colocado em liberdade, até o dia que ele foi chamado como especialista de cabelo cortado, banho tomado e roupa nova. Esse processo era necessário para que Deus lançasse José da maneira que ele queria lançar. Agora, 2 anos, aliás, depois, José agora estava sendo refinado, como no processo de preparação do ouro, que eu já falei algumas vezes para você. Ele foi exposto a todo esse processo, a todo esse tempo, à prisão, ao poço, à traição, para que aquelas características, sabe, a fofoca dele lá no começo, a arrogância de falar para os irmãos dele, não, vocês vão se dobrar diante de mim, e pai vai se dobrar você e mamãe também, que é para vocês ficarem espertos. Tive um sonho para vocês também. Essa arrogância precisava ser tratada para que o sonho se tornasse realidade. O desvio de caráter precisava ser tratado. Meu amigo, mais uma vez eu vou te falar, a única coisa que separa você da realização dos sonhos de Deus para a sua vida é você. Se submeta a esse processo. Você pode antecipar as coisas. Todos conhecem a história. O povo hebreu deveria ter caminhado no deserto por 1 ano até Canaã. Incredulidade, por causa da murmuração, por causa do descrédito, demoraram 40 anos. E toda uma geração de Moisés, da geração de Moisés, somente Josué e Caleb alcançaram a terra prometida. Todos os outros, milhões de pessoas, sucumbiram no deserto, porque não se submeteram ao processo. Se você pode fazer uma oração comigo nessa noite, feche teus olhos, Pai amado, no nome de Jesus. Nos submeta ao seu processo, Pai. Nós estamos dispostos a, como ouro, ser refinados, ainda que isso, Pai, faça com que a gente passe por uma fornalha de 2000 graus Celsius. Mas Deus, o teu fogo nesta fornalha, Ele refina, Ele transforma, Ele não consome, Ele não destrói. Molde-nos, ó Pai, como ouro na mão do ourives, que é o teu Espírito. Aleluia. Diga assim, graças a Deus. Tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu, que minhas mãos fizeram para ti, filho meu, minha bênção de ti é uma nova história. Deus tem pra mim um novo tempo. Deus tem pra mim tudo aquilo que perdido foi. Ouvirei de sua boca, te abençoarei. José interpreta os sonhos do faraó e fala: olha, faraó, serão 7 anos de fartura, 7 anos de pobreza. Para que você possa, para que o Egito sobreviva e todo o reino submetido ao Egito sobreviva aos 7 anos de pobreza, o Senhor vai precisar encontrar um homem criterioso e sábio para administrar. Faraó olha para José, aquele que queria misericórdia por ser um coitadinho, só para ser solto e voltar para sua família, e fala: eu vejo em você essas características. Não conheço ninguém mais criterioso e sábio do que você. E olha que tem uma meia hora só que eu te conheci. Toma aqui. A Bíblia diz que Faraó dá um anel, coloca um anel no dedo de José. Troca aquela roupa e coloca uma roupa de linho fino sobre ele. Um bracelete de ouro. A Bíblia diz que Faraó coloca José no segundo carro da comitiva real. Primeiro vinha o carro de Faraó, depois era o carro de José.
A palavra de Faraó para José falou: olha, acima de você a única coisa no meu reino será o meu trono. O resto está tudo em tuas mãos. Meu Deus. Sabe quanto tempo se passou do dia do poço? 20 anos. Faraó deu uma esposa para José, filha de sacerdote do Egito. Tornou ele governador, primeiro-ministro da península, do reinado do Egito. Veio a fome e os sonhos se cumpriram. O povo de Canaã, a família de José, todos os seus irmãos começaram a passar fome, porque eram 7 anos das vacas magras. Virou até ditado. E agora a família de José precisa ir lá, eu não vou entrar nesses detalhes da história, mas precisa ir lá pedir alimento, comprar comida. Por quê? O único lugar que tinha comida era o Egito, por causa da administração de José. O mesmo José que foi jogado no fundo do poço, que foi vendido, que foi traído, que foi preso injustamente, que foi esquecido pelo copeiro e que agora foi reerguido, aleluia, governador do Egito. Se José tivesse desistido, o povo teria morrido de fome, porque ninguém interpretaria os sonhos de Faraó. Se José tivesse sido lançado como o coitadinho que ele queria e tivesse insistido nessa situação, todo um povo teria morrido, porque ele teria desistido dos sonhos. Preste atenção. Existem pessoas dependendo da sua capacidade de sonhar para viver. Tem gente que precisa do teu sonho se cumprir para ter alimento. Tem gente esperando a tua empresa nascer para ter emprego. Tem gente esperando o teu negócio prosperar para ter comida. Tem gente esperando tudo que Deus prometeu dar certo na tua vida, para que o teu cálice transborde sobre a vida deles. Diga assim: graças a Deus. Amados, a palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 10, do verso 1 ao 11, nós vamos ver Paulo listando os 5 pecados dos hebreus cometidos lá no tempo de Moisés. E olha só, presta atenção nessa lista. A lista vai dizer que o que era um ano virou 40, porque os hebreus tiveram cobiça. Meu Deus, cobiça é um pecado grave. Porque os hebreus idolatraram. Meu Deus, idolatria é um pecado grave. Porque os hebreus sexuais, como traz escândalo para a igreja uma imoralidade sexual? Porque os hebreus desafiaram a autoridade de Deus. E olha só, o 5º pecado dessa lista. Um ano virou 40 porque os hebreus reclamaram. Mas como assim, pastor? Tem um negócio errado. Isso não é erro de digitação. No meio da cobiça, da idolatria, da imoralidade sexual, do desafio à autoridade de Deus, entrou uma reclamação. Ou como a gente dizia lá na Bleia, murmuração. Por que, Senhor, a reclamação é tão grave para estar nesse rol de pecados? Querido, porque quando você reclama da sua situação, você está dizendo: Senhor, se eu estivesse no teu lugar, eu faria diferente com a minha vida. Bate mais que as costas é larga, assim. Quando nós reclamamos da nossa situação para Deus, nós estamos nos colocando no lugar dele, falando: Senhor, me dá esse cetro aí que o Senhor vai ver se eu não resolvo a minha vida hoje. Que negócio é esse de poço? O Senhor não falou que vai ter estrela e sol se dobrando diante de mim? Que negócio é esse de ser escravo? Que negócio é esse de ser preso injustamente? Senhor, acabei de revelar o sonho desse copeiro infeliz. Por que ele não pediu misericórdia por mim? O que é isso? O que está acontecendo? O Senhor não falou que eu seria próspero? O Senhor não falou que eu teria uma família feliz? O Senhor não falou que eu transformaria vidas? Por que eu estou nessa perrengue? Querido, você é capaz de atrasar o processo da realização do sonho de Deus para a sua vida.
Vamos declarar isso. Senhor, repete comigo. A partir de hoje, eu não vou mais reclamar. Aleluia. Aplauda o Senhor pela tua vida aí. Será que você conseguiria passar pela traição, pelo poço, pela tentação sexual da mulher de Potifar, pela prisão injusta? Talvez você tinha pensado, já que eu fui preso por causa disso, eu devia ter pegado aquela mulher infeliz. Pelo esquecimento e a ingratidão do copeiro, pela prova do tempo, 20 anos para um sonho se tornar realidade, sem reclamar. Eu amo José. Fila do céu para eu dar um abraço nele. Depois de Paulo vem logo José. Cara, José, você é o cara. O processo de purificação ou de refinamento do ouro é necessário para nós vermos os sonhos de Deus se cumprirem em nossas vidas. Só que a gente precisa estar pronto e disposto a suportar esse processo. O processo é doloroso. Abra a tua Bíblia em Jó, capítulo 23. Nós estamos concluindo já. Jó, capítulo 23. Do verso 8 até o 12. Diz a palavra do Senhor. Olha só o que Jó, meu Deus. Mas se eu vou para o Oriente, lá ele não está. Se eu vou para o Ocidente, eu não o encontro. Quando ele está em ação no Norte, eu não o enxergo. Quando vai para o Sul, nem sombra dele eu vejo. Mas ele conhece o caminho por onde ando. Se me puser à prova, aparecerei. Meus pés seguiram de perto as suas pegadas. Mantive-me no seu caminho sem desviar-me. Não me afastei dos mandamentos dos seus lábios. Dei mais valor às palavras de sua boca do que ao meu pão de cada dia. Havia um homem que caminhava na praia com Deus. E embora não visse a Deus, ele sempre olhava na areia as pegadas. E ele via as pegadas dele e as pegadas de Deus. E isso fazia com que ele sentisse segurança, sabendo, olha, Deus está andando comigo. Ele sempre olhava para trás e via 2 pares de pegadas. No entanto, um dia esse homem passou por uma situação muito difícil na vida dele. Difícil a ponto dele falar, eu não vou aguentar. Difícil ao ponto dele falar, eu vou desistir. Difícil ao ponto dele dizer, isso é maior do que eu consigo suportar. Será que você está parecido com esse homem? E ao passar por essa situação tão difícil, ele, como era de costume, olhou para trás, observando as pegadas na areia. E ele, pares ou de 4 pegadas, só tinha um par de pegadas. Esse homem se colocou a questionar Deus, dizendo, mas Senhor, durante toda a minha vida, eu observava as pegadas na areia e eu via os meus passos e os seus passos. E eu me sentia seguro porque sabia que o Senhor estava comigo. No entanto, no momento mais difícil da minha vida, na maior das tribulações, quando eu olhei as marcas na areia, eu só vi um par de pegadas. Pai, por que o Senhor me abandonou no momento em que mais eu precisava de Ti? Senhor, porque o Senhor me deixou sozinho no momento em que eu mais necessitava da sua ajuda. Deus respondeu a esse homem e disse, filho,
par de pegadas que você viu na areia não eram seus. No momento mais difícil da sua vida, o par de pegadas eram meus, porque eu te carreguei no colo. Aleluia. É por isso que Jó diz: Senhor, no ocidente eu te procurava e não te enxergava, no sul, no norte, o Senhor estava e não te via. No entanto, o Senhor conhecia cada um dos meus passos. Deus nunca te abandona. Ele te carrega nos braços. E se você acha que não é capaz, escuta, você realmente não é capaz, mas Ele é. E Ele está contigo. E você vai passar não por conta das tuas forças, mas por conta da força e do sonho que Ele colocou dentro de ti. Jó, como pode ainda adorar? Feche teus olhos. Se não tem motivos pra cantar. Curve a tua cabeça e comece a falar com Deus enquanto nós adoramos a Ele. Deus e morre. Se puder, cante esse louvor. Diga algo para Ele. Mas não adoro pelo que Ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que Ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos. Perdeu os teus bens, teus filhos, teus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Fique de pé no teu lugar. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Querido, no processo de refinamento da tua vida, no caminho do cumprimento dos sonhos de Deus para você, você vai ter que passar pela... E preste atenção, a fornalha dói. A fornalha incomoda. Quando você está dentro da fornalha, você não consegue enxergar mais nada, porque ela te fecha ali dentro, e a única coisa que você vê é o fogo que arde dentro daquela fornalha. Você não consegue ver sequer a Deus. O ouro não enxerga ourives de dentro da fornalha. Sabe por quê? Porque o processo de purificação do ouro faz com que as impurezas, o cobre, a prata, o latão, o que é puro, o que é ouro, o que é verdadeiro, o que tem valor, desce daquela fornalha. Para então ourives retirar aquilo que é impuro e extrair o que é essencial, o que é verdadeiro, o que é puro, o ouro de verdade, e moldar e fazer a joia que ele sonhou quando viu ainda aquela peça bruta que você era no passado. Ei, Senhor Jesus. Quando o ourives olha para uma peça bruta de ouro, ainda preta, escura, cheia de impureza, ele já viu uma joia pronta. O artista do universo, que é o Senhor Deus, quando te viu como uma joia bruta, como uma pedra bruta, cheio de impureza, cheio de pecado, cheio de insegurança, cheio de incerteza, cheio de arrogância, cheio de dificuldades, ele já enxergou dentro de cada um de vocês uma joia. Você está disposto a passar pelo processo? Sem murmurar, sem reclamar. Pai amado, nos faça mais José nessa noite. Desperta, Senhor, no nome de Jesus Cristo, José
que existe dentro de cada um, ó Pai, de nós aqui nessa noite, Senhor, ou quando quer que seja que seja assistido. Desperta o José dentro de cada um, ó Pai. O Senhor tem sonhos muito especiais, ó Deus, joias preciosas para cada uma dessas vidas, ó Pai. Que nós estejamos dispostos e prontos a passar pelo processo. Demorar, ainda que nós precisamos, Deus, passar pelo fundo do poço, pela traição, pelo esquecimento. Os nossos sonhos não podem ser tirados, porque Deus, eles não são exteriores, eles foram colocados por Ti dentro de nós. E não há palavra que diga que nós não conseguiremos capaz de nos distanciar dos Teus sonhos. Isso somente pode ser feito por nós. E nessa noite nós estamos dizendo: Pai, não queremos mais andar distantes dos Seus sonhos. Realinha no mundo espiritual, ó Pai, as vidas dessa noite. Bendito seja o nome do Senhor, a Ele a glória, a Ele a honra. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor, a Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Amado, se você está desacreditado do teu sonho, se você está passando por um processo na tua vida que te fez achar que não ia acontecer mais, só não vou te chamar aqui na frente para a gente não embolar, não aglomerar aqui. Mas eu quero que aí no teu lugar onde você está, você curva a tua cabeça e levante a tua mão. Se você precisa passar por esse processo nessa noite, de reencontrar com o teu caminho, com o teu destino, com o teu sonho, com a realização de Deus para a tua vida, reconheça essa condição nessa noite. Eu quero orar por você, por restituição. Se você está nessa situação, curva a tua cabeça, levante a tua mão agora, eu vou orar por você. Pai amado, no nome do Senhor Jesus Cristo, onde houver, ó Pai, um sonho desacreditado, Deus, nessa noite, restitua, Pai, a visão. Toca, Deus, no coração, ó Pai. Mostra, Deus, que ainda que exteriormente a túnica tenha sido retirada, a primogenitura não foi. Oh, a unção, ó Pai, não foi retirada. Está isolada aí dentro por decisões do teu filho e da tua filha mal tomadas. Mas no nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, que é o fogo do ourives, como disse o profeta Malaquias, encontra esse coração aí agora e faça queimar de novo, de novo, de novo, de novo, de novo, de novo. Oh, papai, reacende a chama nos corações nessa noite. Faz queimar de novo o fogo do Senhor. Faça brilhar de novo e resplandecer, ó Pai. A fé que os sonhos do Senhor não podem ser frustrados, senão por nós. Em nome de Jesus. Toca, Pai, de uma maneira especial agora, Senhor. Pai amado, eu quero que isso seja factível. Eu quero, Pai amado, te pedir, Senhor, que isso seja acessível. Pai amado, eu te peço, Senhor, que o teu filho e a tua filha que está fazendo essa oração com fé, sinta agora esse toque no teu espírito, Pai. Sinta agora, Pai amado, o calor deste fogo. Sinta agora, Senhor, esta brisa, Pai. Sinta agora, Senhor, o Senhor o carregando no colo. Em nome de Jesus. E o tempo que roubado foi não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que clamar. Creia, porque o poder do clamor pode ressuscitar.
quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva minhas águas tranquilas. Lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui. A última pergunta que eu quero fazer é se tem alguém nessa transmissão ou aqui que parou na tua caminhada, que olhou as pegadas na areia e só viu as suas e achou que estava sozinho, por isso saiu da presença do Senhor, ou que ainda não percebeu que tem alguém contigo. A noite é essa. Se você quer reconciliar, aceitar o Senhor Jesus ou voltar para os caminhos dele, se você quer receber esta restituição, é preciso que você dê passos em direção a Deus. Eticamente eu peço que você comente aí na nossa transmissão, nós vamos orar por você. Ou se você está aqui, sai do teu lugar e vem aqui na frente. Eu quero orar por você de uma maneira especial. E eu quero celebrar contigo e com todo o céu o teu retorno para a casa do Pai. Nós não temos muito tempo. Por isso, se o Senhor e o Espírito Santo falou com você, você sabe como funciona. Não adianta tentar correr. Pai amado, quebra toda resistência agora em nome de Jesus. Sai do teu lugar e vem aqui em nome de Jesus. Sai do teu lugar e vem aqui em nome de Jesus. Se você está aí, deveria estar aqui. O que é que você está esperando? Restitui, restitui, restitui. Ainda dá tempo, viu? Aleluia, 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 aleluia. Oh, oh. Ainda dá tempo. Oh, Senhor. O tempo que roubado foi não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que clamar. Creia, porque o poder pode assistindo essa transmissão, quer aceitar ou voltar para Jesus, comenta aí, eu quero, nós vamos orar por você também. Se você está aí, precisa estar aqui do lado do Alanderson. Está esperando o quê? Em nome de Jesus, vem. Eu vou. Aleluia. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite. Restitui. Aleluia. E leva minhas águas tranquilas. Vamos orar. Oh, estenda tuas mãos. Lava-me, Senhor. Refrigera minha alma. Que saudade de fazer essa oração, Senhor. Pai amado, no nome de Jesus Cristo, Deus, nós já vemos e sentimos o céu está em festa nessa noite, nesta hora. Anjos, ó Pai, querubins, ó Deus, de um lado para o outro, gritam Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, Pai. O Senhor Jesus, que reúne sacerdócio e reino, continua reinando e mudando vidas. Se eu posso, Deus, te pedir uma coisa nessa noite, eu te peço.
Reacende o nome do teu filho, Pai, no livro da vida. Deus, com aquela caneta, Pai, amado de ouro puro, Senhor, cuja tinta, Pai, é vermelha, escarlate do sangue que verteu naquela cruz, escrevendo no livro da vida, o Alanderson voltou. Nenhum mal, nenhuma cilada, nenhuma fornalha, nenhuma provação seja capaz, ó Deus, de pará-lo ou de tirá-lo da tua presença novamente. Em nome de Jesus, firma os pés dele, Pai, e restitua tudo que foi roubado e enganado na vida do teu filho. Em nome de Jesus, aplauda a presença do Senhor.